Ripping the meat, take it all. Watch the big man start to fall. Salve, viajante! Antes de começar esse vídeo, essa reflexão de quinta, eu queria te contar, eu já contei uma vez, mas vou tentar ser mais explicativo, né? Toda quinta-feira a gente tem um vídeo refletindo sobre uma pergunta, e essas perguntas têm uma sequência lógica, e eu vou fazer como se fossem temporadas, mais ou menos umas 10 perguntas para cada tema, vamos dizer assim. Então, essa primeira temporada é sobre o autoconhecimento. Então, a gente já fez perguntas sobre quem é você, sem dizer o que faz, sobre medos, sobre aquilo que você tem que levar, aquilo que você tem que deixar, enfim. E essas perguntas não surgem do nada, essas reflexões não surgem do acaso. Elas, toda semana, a gente lança uma pergunta, eu lanço uma pergunta, e tem dois amigos, grandes amigos, que estão comigo nessa jornada de crescimento, de evolução. E cada um com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua maneira de pensar. E as experiências também moldam, né, o que pensamos e como pensamos. E ninguém, de maneira nenhuma, quer fazer com que o outro pense igual. A gente apenas coloca as nossas opiniões e no final da semana eu faço um apanhado, faço um resumo e sai a reflexão desses vídeos. Então, são reflexões a três, vamos dizer assim. E saem pérolas, né? Saem coisas maravilhosas. E a pergunta de hoje é: se você pudesse manter apenas 5 coisas na sua vida, 5 coisas apenas na sua vida, quais seriam? E quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei que seria fácil responder. É fácil você pensar em 5 coisas que são importantes para você. Só que aí que eu me enganei. Essa pergunta foi tão profunda, mas tão profunda, que quando você realmente começa a refletir, você esquece 5 coisas. Porque não é sobre coisa, não é sobre objeto, é sobre a sua vida. É sobre mergulhar lá no fundo da sua vida. Então seja bem-vindo a mais uma reflexão de quinta. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Quais são as 5 coisas, as únicas 5 coisas que você manteria na sua vida? Então, como eu falei, a princípio, a gente pode até pensar: eu quero minha casa, eu quero meu emprego, eu quero minha família, eu quero... Só que quando você começa a aprofundar, você percebe que a gente não está falando de coisas, a gente está falando de prioridades. Aquelas coisas que devem tomar o nosso maior tempo, que devem tomar o nosso maior foco, a nossa maior atenção. Qual é a prioridade, as suas prioridades? E no decorrer da conversa surgiu uma coisa muito legal. Se você tiver apenas 5 coisas na sua vida, essas 5 coisas têm que ser extraordinárias. E o extraordinário, ele exige espaço, exige foco, exige tempo, porque são essas coisas extraordinárias que vai te dar uma vida extraordinária. E para abrir espaço, você precisa ter escolhas, decisões muito sérias, porque você está falando da sua vida. E olha como é louco. A gente acha e a gente aprende isso durante a nossa infância, adolescência, que a gente tem que, toda oportunidade que aparece, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Mas se essa oportunidade que você está agarrando com unhas e dentes, que você aprendeu, porque você aprendeu, ela for apenas boa,
E por não sobrar espaço, você está deixando passar ou vai deixar passar uma oportunidade extraordinária. E aí, durante a conversa, a gente chegou a uma conclusão ou a uma teoria que gerou outra pergunta. A gente comentou sobre a teoria, né, de Pareto, que poucas ações produzem grandes resultados. 20-80, né? E aí a pergunta é outra: quais são as áreas da sua vida que produzem mais resultado, que te deixam mais felizes e que você teria menos energia para gastar, ou menos tempo, menos foco? O que te faz acordar animado, energizado? O que te faz realmente não ver o tempo passar quando está realizando? E quando a gente começa a refletir sobre isso, a princípio tudo é importante, não é verdade? Tudo é necessário, tudo. Só que a gente vai vendo que existem prioridades à medida que a gente vai se conhecendo, vai se entendendo, que realmente são importantes, e outras a gente não só pode, como deve deixar passar. Agora, cara, veja que interessante. À medida que a semana foi passando e a gente foi discutindo, refletindo, o que a gente queria manter já não fazia mais sentido, porque começaram a aparecer as coisas que a gente precisava deixar, que a gente precisava largar para trás, justamente para abrir espaço para o novo, para o extraordinário, para o incrível. E como uma pergunta que a princípio era tão simples, foi mudando a gente por dentro, fazendo com que a gente pensasse coisas diferentes do que a pergunta queria que a gente dissesse. Então já não fazia mais sentido a gente pensar no que a gente queria manter, mas e sim o que a gente precisava jogar fora, o que a gente precisava deixar, o que estava pesando, o que não fazia mais sentido carregar, o que estava sobrando. Ao longo da conversa percebemos outra coisa muito interessante. As 5 escolhas que surgiram não eram exatamente sonhos, elas eram a base dos sonhos. Fé, saúde, autonomia financeira, família, segurança. Nenhuma delas é um destino. São os alicerces que sustentam qualquer sonho que você queira construir. Porque um sonho sem saúde, pensa, dificilmente permanece. Um sonho sem autonomia financeira depende sempre dos outros. Um sonho sem segurança, ele vai viver sempre ameaçado. Um sonho sem fé, com certeza vai perder o sentido diante das barreiras, das dificuldades. Essas 5 coisas não são o objetivo, são aquilo que permite continuar caminhando, permite continuar sonhando. E nenhuma pergunta dessas que a gente faz, já se encaminhando para o final do vídeo, tem a pretensão de trazer respostas prontas, de dizer para você o que fazer ou deixar de fazer. Não é isso que eu quero. Eu quero justamente que você busque as respostas que já estão dentro de você, aquelas que você já sabe, mas apenas ninguém te indagou, te pressionou, te disse o que pensar, como pensar. Então, eu deixo novamente essa pergunta para você refletir com calma. Quais seriam as 5 coisas que você deixaria? Apenas 5 coisas que você deixaria na sua vida. E se essa reflexão fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, manda esse vídeo para alguém, compartilha com alguém. É importante para mim, é importante para você e para outra pessoa também.
Afinal de contas, cada estrada, cada pergunta nos faz crescer, evoluir, ser melhores. E sendo melhores, a gente entrega o melhor para aqueles que a gente ama, não é verdade? A estrada nos aponta caminhos, mas são as reflexões que nos dizem realmente para onde ir. Valeu? Tamo junto, até a próxima reflexão de quinta. A estrada revela paisagens. As histórias e as reflexões revelam caminhos. Mas o mais bonito está na jornada e em quem nos tornamos até chegar ao destino.